E aquilo foi mais um circo a céu aberto do que de fato uma reconstituição de crime. Nós não acreditamos, primeiramente, que o Michael tenha agido sozinho. Agora, o que poderia esclarecer uma coautoria, uma participação, uma colaboração de uma ou de mais pessoas seria a reconstituição do crime, que foi feita de maneira pífia. A morte de Vitória Regina de Cajamar continua com muitas lacunas e dúvidas. Nesse vídeo, você vai saber de todas as atualizações. Michael, em novo áudio, nega o crime, diz que inventou confissão, pois foi pressionado pela polícia. Aí ele pegou, falou que ia colocar minha mãe, falou que ia colocar que minha mãe ficou a cena do crime, falou que ia colocar minha esposa, ia colocar minha família toda. Se eu não ajudasse, se eu não cooperasse, ele ia colocar minha família toda. E aí eu peguei e inventei uma história e falei que fui eu, pra eles me livrar, pra minha família. A reconstituição do delito acaba de ser feita pela perícia, mas Michael recusou participar. Será que essa reconstituição valeu para alguma coisa? Os laudos de DNA chegaram nas mãos da polícia, mas será que o resultado incrimina Michael ou não serve como base para culpá-lo? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde uma moça de 17 anos foi morta cruelmente e desovada em um matagal. No dia 17 de março de 2025, Michael confessou o crime ao delegado de Cajamar, sem a presença dos seus advogados. Depois de 2 dias da confissão, os advogados de Michael foram conversar com ele na delegacia e gravaram vídeo onde ele desmente a confissão. Se vocês pegarem a câmera se vocês puxarem pela câmera que tem ali fora, eles foram lá, me chamaram e falei que não ia falar com eles. Aí o policial falou assim, já que você não vai cooperar comigo, então você vai ficar no banheiro. Ele me colocou dentro do banheiro ali, sujo, podre ali. Eles me chamaram lá em cima, na sala lá em cima. Falaram que ia delegação que ia me de qualquer jeito ele ia me f***. Uma confissão que vai na contramão de tudo aquilo que estava sendo investigado até o presente momento. Uma confissão feita de uma forma legal pelo delegado de polícia, cumpriu todos os requisitos lá do Código de Processo Penal, mas num caso de tamanha repercussão, não deveria ter sido feita da maneira que foi feita. Não se deve colher o depoimento, embora assim a lei não diga que você não tem um horário específico para que você colhe o depoimento, faça o interrogatório de uma pessoa que está ali custodiada, num caso de tamanha repercussão, eu acho que seria plausível, seria ponderado pelo delegado ter que fazer isso num horário um pouco mais específico, na presença dos advogados dele. Agora, o fato principal é, tudo aquilo que ele trouxe na confissão dele não corrobora, não ratifica, não complementa absolutamente nada do que havia sido investigado até o presente momento. O advogado Arthur Novas faz uma pergunta para Michael e grava a conversa toda. Depois que a gente saiu, a gente veio, você não tinha interesse em falar com a polícia, se vocês puxarem pela câmera que tem ali fora, eles foram lá, me chamaram e falei que não ia falar com eles. Aí o policial falou assim, já que você não vai cooperar comigo, então você vai ficar no banheiro. Ele me colocou dentro do banheiro ali, sujo, podre ali, e falou que depois ia me puxar de novo. Quando foi umas 10 horas, 11 horas, me levaram lá em cima, e o delegado falou pra mim que ia de qualquer jeito ele ia colocar que foi eu, ia colocar minha mãe, ia prender minha mãe, ia prender minha mulher. Nesse instante, outro advogado, o Dr. Vitor Aurélio, pergunta para Michael qual delegado que fez as ameaças. Você sabe qual delegado foi? Não sei o nome dele. Mais um advogado estava presente nesse bate-papo sendo gravado com Michael na delegacia. O defensor, Dr. Flávio Birajara, tenta tranquilizar o cliente. A gente está do seu lado, vai buscar a melhor defesa possível. Se tiver que falar alguma coisa, você vai falar na nossa presença. Você pode pedir para que os advogados estejam presentes. Tá? Se eu quiser ligar minha família, porque eles são Porque você pode ficar falando, sua família está segura, não tem como ligar nada à sua família. E isso aí é o que a gente pode dizer para você. O cidadão é obrigado a garantir a segurança da sua família daqui para frente. Mas nesse momento da conversa, vai prestando atenção. O Dr. Flávio Birajara vai solicitar a transferência do cliente da delegacia de Cajamar para um presídio aonde ele alega que teria mais segurança. Isso aí está me levando para a fisiológica. A melhor coisa é você ser transferido, porque a investigação está aqui. A transferência a gente já tinha tentado antes,
A gente não conseguiu, mas agora a pressão que você pensou fazer. E realmente, os advogados de Michael conseguiram a transferência do cliente para uma penitenciária onde ele teria essa mais segurança. Mas, para a surpresa de todo o Brasil, logo em seguida vai vendo. Vazou na internet um áudio aonde Michael trocou mensagens com a mãe dele usando um celular dentro da cadeia. Alô? Oi, meu filho. Tá, mas espera, você não quer esperar eu ir aí e falar com você pessoalmente? Eu tô na casa da... Ah, você que pensa. Não acredite em Michael, escuta sua mãe. Não acredite em nada de ninguém. Só converse com seu advogado. Não é Michael. Gente, é o fim da picada Michael ter acesso a um celular na cadeia e poder falar com quem ele desejar. E se ele tem um celular na cela, ele pode ameaçar testemunhas e eventuais cúmplices. É realmente inacreditável. Olha, o uso de celulares por detentos é estritamente proibido. Segundo a legislação brasileira, os presos podem realizar uma única ligação em caso de prisão em flagrante, no dia da prisão. Depois disso, a comunicação é permitida apenas por carta ou através dos seus advogados. Quando nós recebemos a informação de que o Michael teria usado um telefone para fazer uma comunicação com a mãe, nós pegamos esse vídeo, nós levamos para a Corregedoria da Polícia Civil para que a Corregedoria pudesse apurar a responsabilidade. Lembrando que a pessoa que está custodiada pelo Estado, ela não tem direito nenhum de fazer qualquer uso de aparelho de telefone celular. A comunicação ao mundo externo tem que ser por carta. Independente se naquele momento o Michael estava no momento de fazer a sua confissão, de prestar o seu depoimento, de ser interrogado, nem neste momento ele teria o direito de usar um aparelho celular. A pessoa tem direito, o preso, de usar um telefone celular quando ele é preso em flagrante para solicitar a presença de um familiar ou solicitar a presença de um advogado. Antes da gente falar dos resultados dos testes de DNA, você precisa saber sobre o resultado da autópsia que a minha equipe de produção teve acesso, vai vendo. Você lembra que nos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal sobre o caso Vitória, eu disse que a polícia suspeitava que ele havia sido torturado antes de ser morta. Nós concluímos o laudo como sendo realmente o corpo da Vitória, vítima de agressões físicas em vida, por conta do tipo de lesão que nós encontramos. Esse fato veio a se confirmar, pois Vitória levou uma pancada na boca quando ainda estava viva. Os médicos legistas acharam uma fratura na região dentária mandibular direita da Vitória, que é, na verdade, o lado oposto aonde ela recebeu as facadas. Com essa lesão, eu posso dizer que ela levou um forte murro nessa região ou o agressor fez uso de algum objeto contundente para acertá-la. Mas não é somente isso não, vai prestando atenção. O cadáver da Vitória apresentou ainda uma equimose na panturrilha direita e tem também outra equimose aqui, na região torácica. Isso configura para mim que ela foi agredida fisicamente em diversas partes do corpo, podendo significar que ela realmente foi torturada. Mas aonde? Aonde teria acontecido essas agressões? Até agora, a polícia não sabe. Veja que na tal confissão de Michael, ele não fala em agressão e nem fala em tortura. Ele simplesmente diz que deu 2 facadas em Vitória dentro do carro Corolla, sendo que, na verdade, a vítima recebeu 3 facadas. O exame necroscópico, vai vendo, revelou que Vitória levou 3 facadas, uma na região do pescoço, lado esquerdo, outra na região da clavícula, um pouco mais embaixo, e a última na região do tórax, sempre do lado esquerdo. Ela veio a falecer
de ferimentos perfuro-cortantes, entre aspas, ou bem entre parênteses, facadas, né? 3 da esquerda para a direita, na região do pescoço, a clavícula esquerda e do tórax lateral esquerdo. Outro detalhe, pelo avançado estado de decomposição em que o corpo foi encontrado, não foi possível os médicos legistas identificarem se teve sinais de violência sexual. Não descartamos que ela possa ter ocorrido, porém nós não temos elementos técnicos para comprovar, pelo estado que estava o corpo da Vitória, se isso ocorreu ou não. Os laudos periciais finalizados referentes ao exame de DNA indicam a presença de sangue de Vitória Regina de Souza no batente da porta do banheiro da casa de Michael Antônio Salles. Esse local apontado como suposto cativeiro da jovem, morta aos 17 anos de idade, em fevereiro de 2025, na cidade de Cajamar. No batente da porta do banheiro foi encontrado sangue latente que o DNA revelou ser da Vitória. Olha, eu quero te explicar uma coisa muito curiosa para você refletir. Os peritos da polícia foram diversas vezes na casa de Michael e tentaram levantar vestígios de Vitória tanto dentro da casa como também no carro Corolla de cor prata. A identificação de vestígios ela foi detectada por meio de forenscope, que é um aparelho tecnológico que se baseia em amplificação de imagens, em luzes, para identificar vestígios biológicos, perfeito? Agora, o momento exato, sabemos que as lesões têm natureza vital, mas não sabemos dizer exatamente o momento que ocorreu esse homicídio. O trabalho da perícia foi duro para levantar possíveis vestígios de Vitória. Até cães farejadores foram utilizados. Localizou o mínimo de vestígios porque no momento da perícia, uma perícia um pouco atrasada, no meu entendimento, uma perícia que deveria ter sido feita momentos antes, né? Mas naquele momento já tinha dado o tempo do Michael fazer a limpeza de todo o local e usado uma quantidade de produtos identificados pela polícia, inclusive nos laudos periciais, por isso a questão de ter encontrado tão pouca substância de sangue naquela residência. O laudo mostra também que havia uma mistura de perfil genético, que pode ser sangue, pode ser suor ou vestígios da pele de Vitória e de Michael no banco do carro dele, que é o famoso Corolla de cor prata. Olha, não dá para afirmar que é sangue humano. A pergunta que não quer calar é a seguinte: onde Vitória foi morta? Absolutamente não tem. Hoje, nesse momento, nós estamos prestes a terminar esse inquérito policial. O Dr. Fábio Senac disse que na quinta-feira, após a reconstituição do crime, ele disse que em alguns dias iria relatar esse inquérito policial, né, e que nenhuma prova mais teria que ser produzida. Por quê? Porque não tem mais nenhuma pessoa a ser ouvida, não tem mais nenhum veículo a ser periciado, não tem mais nenhum telefone de celular a ser periciado, ou seja, todas as provas técnicas elas já foram produzidas, faltando nesse exato momento somente o relatório final para a conclusão do inquérito policial. O delegado Fábio, que preside o inquérito lá em Cajamar, ele deu a opinião dele por tudo que ele levantou até o presente momento. A maior probabilidade, dentro daquele contexto que eu sempre disse para vocês, é que ele tenha participado solitariamente do evento óbito, do evento fatal. Isso é praticamente certo. E também há uma outra prova que a gente está pretendendo fazer, que certamente o laudo virá corroborando essa posição. Ninguém acredita que o Michael tenha agido sozinho. É humanamente impossível ele ter arquitetado, ter organizado, planejado e executado a Vitória sozinho. Ele conta com a participação de alguém. Em algum momento, ele conta com a colaboração de alguém, ou no momento do arrebatamento, ou no momento que ela ficou num cativeiro, ou no momento que ela foi torturada e morta, e principalmente o local onde o corpo foi deixado. É humanamente impossível uma pessoa, uma única pessoa, chegar até aquele local carregando um corpo. Então, por isso que em nenhum momento nós acreditamos que o Michael agiu sozinho. Doutor, e a família tem algum suspeito? A família suspeita de todos, né? A família não tem... Hoje a família não declina em um só nome. Por quê? Porque nada foi esclarecido. Nós temos um caso de grande complexidade, 2 meses deste caso,
E a única pessoa indiciada nesse inquérito policial é o Maico. E se você pegar tudo que foi apurado, toda a confissão dele, nada bate com o que foi investigado até o presente momento. Então, a gente não acredita que ele tenha agido sozinho e isso causa uma sensação de angústia muito grande com a família. A reconstituição do caso Vitória foi realizada na quinta-feira, dia 24 de abril de 2025, em Cajamar da Grande, São Paulo. O suspeito da participação pelo assassinato adolescente, o Michael, recusou-se cara de pau. Ele não quis comparecer. E é claro que é um direito dele aceitar ou não participar. E ele falou: não, eu não vou. De acordo com os advogados, o cliente é inocente e não assassinou a vítima. E por esse motivo, a defesa de Michael informou à imprensa que Michael não iria comparecer à reconstituição feita pela polícia. Já o pai da Vitória diz que está esperançoso com a reconstituição. Isso aí para mim é um alívio, tá? Essa reconstituição. É um alívio porque vai provar que ele não fez nada sozinho, que é só mentira. A perícia da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo fez a reprodução simulada, que é o nome que se dá à reconstituição. Antigamente se chamava reconstituição e agora a legislação foi alterada, chamada reprodução simulada dos fatos, e tudo começa quando Vitória sai do shopping e vai pegar um ônibus. Os peritos levaram horas para fazer a reprodução simulada dos fatos. A perícia tentou reproduzir o que pode ter acontecido com Vitória a partir de informações que Michael deu na confissão na delegacia. Mas o advogado da família de Vitória, o Dr. Fábio Costa, reclamou muito que os peritos não teriam ido na casa de Michael e nem no local onde o corpo de Vitória foi desovado. Eu procuraria uma outra palavra, eu não teria adjetivo para colocar em relação à reconstituição que foi feita, que é a reprodução simulada dos fatos. Aquilo foi mais um circo a céu aberto do que, de fato, uma reconstituição de crime. A polícia não fez a reconstituição no local onde o corpo foi encontrado, não fez no cativeiro, diz que não fez porque vai substituir isso em relação a documentos e laudos periciais em relação a esses dois locais. Mas o que nós buscamos nesse momento não é somente a autoria do Michael. A família tem o direito de saber o que aconteceu com essa menina desde o dia que ela desaparece, no dia 22 de fevereiro, saindo do trabalho às 22 horas, até o momento do dia 5 de março, por volta das 17 horas, quando ela foi encontrada naquela região de mata, morta cruelmente daquela maneira. Então, nós não acreditamos, primeiramente, que o Michael tenha agido sozinho. Agora, o que poderia esclarecer uma coautoria, uma participação, uma colaboração de uma ou de mais pessoas seria a reconstituição do crime que foi feita de maneira pífia. Mas talvez a perícia tenha despistado a imprensa e ido tanto na casa de Michael, como também no local aonde o corpo de Vitória foi encontrado. Teve um outro problema durante a reconstituição, pois a bateria do carro de Michael, o Corolla Prata, acredite se quiser, no meio da reconstituição, pifou a bateria. E aí, a tentativa de subir uma rua que estava precisando não acabou acontecendo, o que comprometeu o procedimento e foi um fiasco naquele momento. Eu acho que foi falta de prudência e falta de organização da Polícia Civil em relação à reconstituição. Volto, repito, falo novamente, aquilo foi mais um circo a céu aberto do que propriamente uma reconstituição de um crime, do que uma reprodução simulada dos fatos. Mas pera um pouquinho. O que o advogado da família de Vitória esperava tanto dessa reconstituição se Michael falou muitas mentiras na tal confissão? Ou seja, a reconstituição tem como base o que ele disse no interrogatório. Se o que ele disse no interrogatório é praticamente tudo mentira, para que reconstituir uma mentira? Volto a repetir para você que me assiste.
Boa parte da confissão de Michael é toda mentirosa. Dá uma olhadinha no vídeo 6 que eu já postei aqui no canal, que você vai ter acesso no que Michael disse na confissão dele. Tá aqui, tô colocando um card para você ver outro vídeo que eu já fiz e postei aqui no canal sobre o caso Vitória. Olha, deixa eu te contar um negócio. Eu fiz um levantamento minucioso da tal confissão de Michael. Eu encontrei, pelo menos, acredite se quiser, 11 mentiras e também inconsistências no que ele falou. Michael disse, só para você ter uma noção, que não cortou o cabelo de Vitória, mas ela foi encontrada com a cabeça raspada. Michael disse que se relacionou com Vitória por um ano ou um ano e pouco, mas ele não tem uma prova sequer desse relacionamento. O suspeito diz que Vitória passou a chantageá-lo, mas não mostra uma troca de mensagem sequer que eles tiveram entre o WhatsApp. Michael alega que começou uma discussão com Vitória em seu carro e ela chegou a lhe agredir e deixou marcas na sua garganta. Mas ele não mostra uma foto, ele não mostra um vídeo dessa suposta lesão. Michael diz também no interrogatório que ele tinha uma faca que ele guardava, que ele carregava no console do Corolla prata e que usou essa arma branca para matar Vitória. Mas pera um pouquinho, aonde está essa faca? Ele não disse aonde ele jogou essa faca. O Michael, no interrogatório, disse que matou a moça dentro do seu carro, mas isso nem a Polícia Civil acredita mais. Para piorar, ele disse que deu 2 facadas na Vitória e matou ela com 2 facadas, só que o laudo da autópsia consignou 3 facadas. Michael disse que tirou a vítima morta do banco do passageiro do Corolla na frente da sua casa e colocou depois em seguida no porta-mala do Corolla. Mas cadê todo esse sangue que não foi localizado pela perícia? Ele também diz que enterrou o corpo de Vitória, mas o cadáver não estava enterrado, foi simplesmente abandonado, desovado numa área de mata em Cajamar. Olha, para finalizar, essa fieira de mentira, ele diz que queimou tudo de Vitória, roupa, inclusive o celular, mas não mostrou aonde ele queimou e aonde ele jogou as cinzas de todo esse material queimado. A Polícia Civil descobriu também que o celular de Vitória chegou a ser ligado na cidade de Campinas depois do seu desaparecimento, depois de alguns dias. Ou seja, muita conversa e pouca prova, ou quase nenhuma prova foi apresentada por Michael na sua suposta confissão. Mas aí eu pergunto a você que me assiste, a reconstituição realizada teve como base o interrogatório de Michael. Mas se quase tudo que ele falou não é verdade, aí eu te pergunto essa reflexão, qual o valor dessa reconstituição? Era necessário fazer uma reconstituição com base em fatos mentirosos ditos por Michael? O delegado do caso disse inicialmente que não achava necessária a reconstituição, mas o advogado da família de Vitória disse que queria a reconstituição, pois achava importante. O delegado mudou de opinião e resolveu fazer a simulação dos fatos. Já o advogado do suspeito pelo crime, Dr. Arthur Norvais, diz que a realização da reconstituição demonstra a fragilidade da investigação. Pelas provas técnicas que tem hoje no inquérito policial, seguramente o Michael vai ser levado ao banco dos réus, vai ser julgado no tribunal do júri e eu não tenho dúvida nenhuma de que lá ele será condenado. Bem, agora chegou a hora e eu quero saber a sua opinião aqui nos nossos comentários. Você que me assiste acha que essa reconstituição serviu para alguma coisa? Você acha que existem provas robustas para incriminar Michael ou não? Você acha que somente uma pessoa possa ter praticado crime, possa ter assassinado Vitória Regina ou não? Você acha que esse caso pode acabar em impunidade? Bom, eu quero muito, mas muito mesmo saber a sua opinião aqui nos comentários. E olha que eu estou respondendo todo mundo. Bom, se você tem gostado do nosso canal, dá uma força pra gente e se inscreva. Aproveita também e dá um like.
ative o sininho de notificação e compartilhem as nossas histórias policiais com as pessoas que você conhece, sabe, que admira, que gosta de consumir no YouTube True Crimes.